Meus irmãos, nesta bela manhã de domingo, onde juntos podemos nos encontrar na presença do Senhor para bendizer o nome do nosso bom Deus. Nesse momento nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus, colocando todo esse trabalho diante do Senhor, porque o desejo do nosso coração é que tudo que formos fazer aqui nesta manhã seja totalmente para o agrado do Senhor. Oremos. Bendito Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graças nós te damos pelo privilégio, Senhor, de estarmos na tua casa, para juntos como igreja glorificar o teu nome. Queremos assim agradecer pela semana que passou, pelos livramentos, por suprir as nossas necessidades, por cuidar de cada um de nós. Queremos assim entregar nas tuas mãos ainda o início dessa semana e que o Senhor conduza as nossas vidas conforme a tua boa vontade. Queremos ainda interceder, Senhor Deus, pelos nossos irmãos que estão enfermos, em especial a irmã Suzana, irmão Thales. Continua abençoando os teus servos, sustentando a sua fé. Não permita, Senhor, que eles desanimem, mas que eles possam fincar os seus corações e esperança no Senhor, sabendo que o Senhor cuida dos seus filhos. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Oi. Meus irmãos, vamos louvar o nosso Deus cantando o cântico Ele é Exaltado. De fato, o nosso Deus, nós não cantamos para o exaltar, Ele já é exaltado. Nós precisamos declarar que nosso Deus, Ele já é exaltado entre os querubins. Nós podemos dizer isso nessa manhã cantando esse cântico. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado,
Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. A leitura congregacional encontra-se no Salmo 103. Aqueles que puderem ficar em pé. Salmos 103. A nossa leitura será do versículo 1. Salmos 103, versos de 1 a 5, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Amém, meus irmãos? Que maravilha! Podemos assentar? Nós vamos agora louvar ao nosso Deus, cantando o hino de número 1 do cantor cristão. Hino de número 1. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Esse hino exalta a Trindade. Na primeira estrofe, Deus Pai, Deus Filho. Na terceira estrofe, Deus Espírito Santo, o Consolador. Cantemos exaltando a Trindade, hino de número 1.
Esse é o nosso Deus trino. Irmãos, vamos ficar de pé. Nesse momento nós vamos nos confraternizar, agradecendo ao nosso Deus pela vida de cada irmão, pelo seu sorriso. Você vai dizer como é bom estar na presença do Senhor, em comunhão com os santos, cantando o cântico Jamais Falte em Mim. Se porventura você vai entregar os seus dízimos ao Senhor, por favor, se dirija aqui à frente e coloque aqui na cestinha para lançamento. Cantemos Jamais Falte em Mim. Jamais falte em mim a comunhão com teu Espírito. Jamais falte em mim a comunhão com meus irmãos. Jamais falte em mim, Senhor, a tua graça. Jamais falte em mim, Senhor, o teu amor. Jamais falte em mim a comunhão com teu Espírito. Jamais falte em mim a comunhão com meus irmãos. Jamais falte em mim a comunhão com teu Espírito. Jamais falte em mim a comunhão com meus irmãos. Aleluias! Como é bom, meus irmãos, estarmos em comunhão e que jamais falte em nós a comunhão do Santo Espírito. Podemos assentar. Eu quero agradecer aqui a nossa equipe de louvor, os nossos músicos, nossa multimídia e a sonoplastia. Agradecer pelo trabalho no Senhor Jesus. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus que vai ser transmitida pelo pastor da igreja. Aqueles com quem ainda não falamos, o nosso bom dia, e também para você através dessa live que nos acompanha, o nosso bom dia, e a graça do Senhor Jesus seja com todos. Convido assim os amados a abrirem vossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24. Efésios 4, 22 a 24, e assim diz as Sagradas Escrituras, registrada no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24, diz assim o Senhor. E assim convidamos aqueles que podem ficar de pé em reverência à leitura das Sagradas Escrituras. No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E o povo de Deus diz: Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi transmitida, ou lida nessa manhã. Pedimos a tua graça que o Senhor venha nos abençoar, abrindo o nosso entendimento para entendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Dá-nos a tua palavra, ensina-nos, ó Deus, nessa manhã,
e usa-nos para a glória do Teu nome, que sejamos apenas um instrumento em Tuas mãos. Reveste-nos do poder do Teu doce Espírito. Abençoa aqueles que não puderam chegar por motivo de doenças, seja física, psicológica ou espiritual, que o Senhor venha fortalecê-los e dando-lhes a saúde para que nos próximos cultos já estejam conosco. Abençoa a Suzana, ser com ela, Pai, dirige seus passos à vida e dá a ela força, coragem e ânimo, e repreende segundo a Tua vontade aquela enfermidade. Peço a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Obrigado, podei-vos assentar. Essa mensagem de hoje era a mensagem de domingo à noite, domingo que passou. Aí eu preguei a de manhã à noite, e hoje a da noite, hoje de manhã. Não serve somente para as mães, mas para todos nós. Como andam as suas emoções? Andam boas ou ruins? Você explode com facilidade? Você já parou para pensar por que você reage emocionalmente, às vezes, diferente daquilo que você esperava? Quando Deus nos fez, Ele nos fez perfeito. Ele fez uma emoção perfeita. Quando nós pecamos, nosso estado emocional também foi abalado por causa do pecado. E então, como lidar com as nossas emoções? O que é emoção, pastor? A emoção, ela inclui, ela é isso: a raiva, ira, amor, alegria. Tudo isso faz parte da nossa emoção. Mas como lidar com suas emoções? Mães, como lidar com suas emoções? Dizem que a mãe, ela ama muito mais do que o pai. Eu não sei, mas o que eu posso dizer é o seguinte: é que a mãe, há uma ligação muito maior da mãe com os filhos que com o pai. E o coração de mãe parece que é muito mais frágil do que o coração do pai, aparentemente, não é isso? Aparentemente. Porque o pai, ele é aquela pessoa, parece que por ser homem, ele é mais ali duro. A mãe é mais flexível. Então, como lidar com as suas emoções? A Bíblia nos ensina. Primeiro, as nossas emoções devem ser trabalhadas de acordo com a vontade de Deus. As suas emoções devem ser trabalhadas, vividas de acordo com a vontade de Deus. O padrão divino que Paulo nos apresenta na carta aos Efésios e em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, ele nos mostra um padrão divino para as nossas emoções. E Paulo nos diz o seguinte, que é por meio da palavra de Deus que é o padrão para as mães trabalharem suas emoções. Por isso que ele vai dizer: revestivos do novo homem, deixando aquilo que era do passado. Por quê? Porque as nossas emoções, elas foram afetadas. E ele disse: agora o padrão de Deus para nós que ele deixou está em sua palavra. E Paulo, ele diz que a palavra de Deus, ela é útil em tudo que você pensar de aplicar na sua vida, tá lá? Paulo diz isso em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ele vai enumerar várias coisas. E com isto, aplicar em suas vidas, dentro da vontade de Deus.
então as suas emoções, elas vão ser controladas. E quando nós aplicamos o padrão divino em nossas vidas, isso vai ajudar a nós mesmos, a você mãe, ajudar você, e também ajudar os outros como a lidar com as suas emoções. Tanto você vai ajudar a você mesma, como também vai ajudar outras pessoas a agir com suas emoções. Eu lembro-me que quando eu cheguei de Codajás uma certa vez, ainda morava lá, e cheguei de madrugada, estava na casa da minha sogra, e lá eu acho que umas 7 horas, por aí assim, estava tomando ainda café, quando o telefone da minha cunhada tocou e eu fui lá atender. Era o Francisco. Eu disse alô, ele disse: oi, Hortã? Disse: sim, o papai morreu. Foi assim. Não teve conversa para lá não, foi assim: papai morreu, foi. Tá o quê? E eu pedi uma coisa ao Senhor: ó Deus, dá-me o consolo para que também eu possa consolar outras pessoas. Foi daí que eu aprendi a trabalhar com as emoções. Quando as nossas emoções estão no controle de Deus, nós ajudamos a nós mesmos e aos outros. Aí uma irmã disse para mim assim: pastor, é porque esse meu grau de espiritualidade, cuidado com essa palavra espiritualidade, tá? Cuidado com ela, porque quando estamos falando hoje assim, não, a espiritualidade dele é muito boa, você não sabe nem com quem você está falando, nem o que é isso, porque às vezes está falando de espiritualidade, coisas do ocultismo. Então primeiro você tem que saber o que ele quer dizer com isso. Mas ela disse: eu ainda não cheguei nesse grau de espiritualidade seu. É só pedir a Deus. Então é assim que você vai ajudar outra pessoa. Então há uma esperança para controlar as nossas emoções. Há uma esperança para você controlar as suas emoções quando você está principalmente diante de adversidades que vai mexer com suas emoções. E quando você está abalado as suas emoções, é logicamente que você vai entrar em um estado de ansiedade. A ansiedade vai tomar conta de você também. E provavelmente, como acompanhante, entra o estresse também. E se você não souber controlar, se você der margem e abrir as portas, vem um outro convidado, o terceiro ou quarto convidado que vai chegar também, chamado transtorno depressivo. É um chamando o outro. Eu estava lendo o livro que não é mais do Augusto Cury, que é meu, que é o livro que Augusto Cury escreveu, né? Que eu paguei, é meu, não é mais dele, é meu. Então eu estava lá lendo ele falando sobre como controlar as emoções. Seja o gestor das suas emoções, e não que elas te conduzam, porque ele disse, está mostrando que vem outro, uma coisa vai chamando outra. E você pode olhar na palavra de Deus o padrão, como evitar, absorvendo a palavra de Deus, aplicando na tua vida, que há uma esperança. A Bíblia é a instrução em relação às emoções, para que de uma melhor maneira ou de melhor modo, cada mãe, cada pessoa possa controlar as emoções. E isto é possível por meio da palavra de Deus, você evitar todas essas coisas. Você vai evitar todas essas coisas, sabendo que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Aí você pode olhar para mim e dizer, pastor, porque eu sou uma pessoa muito fria. Não, filho, não é não. Sou um ser humano igualmente a você. Agora eu vou te dizer o seguinte: eu já fui muito mais forte no lado emocional do que isso. Lembro-me quando eu era pequeno, uma vez meu pai foi ao Curri,
Curri era um matadouro, que ele antigamente chamava de curri, é um matadouro. E eu cheguei lá e fiquei olhando, o pessoal tirando o couro lá dos animais daquela maneira, que eles pegam assim e puxam assim, cortando tudinho, e eu passando por cima de sangue e olhando. Aquilo é tudo normal para mim. Se eu visse alguém desmaiando, o sangue escorrendo, emocionalmente eu era muito mais forte do que agora. Mas a idade vai chegando, a gente vai ficando um pouco mais relaxado nas emoções, né? Mas a gente tem que controlar e saber que Deus está no controle de tudo. É isso que eu faço e você, mãe, pode fazer. A primeira pergunta, quando você sentir que as suas emoções estão abaladas devido a alguma adversidade, pergunte. A pergunta número 1: eu posso resolver isto? Não. Se eu não posso, quem é que pode? Deus pode. Então eu vou deixar Deus resolver. Eu não posso me abalar. Não posso me abalar, porque senão eu vou adoecer. Você pode mudar a mentalidade do teu filho, do teu marido? Não pode, não é? Mas Deus pode. Também é esperar no Senhor. Deus não somente dá orientação, como também oferece poder para mudar de atitude. Deus dá uma solução, ainda dá poder para você que é mãe, para você que é pai, para você que é filho, para todos nós agirmos de uma maneira diferente. Então esse poder vem o quê? Através da palavra dele, para você mudar de atitudes. Mudar de atitudes. Então como é que você vai vencer tudo isto? Aplicando a palavra de Deus na sua vida, ela como modelo. Então, por meio da obra de Cristo, em nosso favor, isto torna-se possível. Paulo, ele diz em 2 Timóteo, lá no capítulo 3, versículo 16, Cristo morreu em nosso favor, e por causa da morte de Cristo, a palavra de Deus em nossas vidas, olha o que ela produz. 2 Timóteo, vamos olhar, capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo diz assim, ó: toda escritura é inspirada por Deus. Aí ele vai falar, ó, e útil para o que? O ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Com qual finalidade? A finalidade é de que o homem de Deus seja perfeito. Aqui você vai incluir, que está incluindo o homem, que está falando da mulher, do homem. Então, a mãe seja perfeita, o pai seja perfeito, filho seja perfeito. Todos os crentes, todos nós sejamos perfeitos e habilitados para todo o quê? Boa obra. Através da morte de Cristo, esse favor veio para nós. A palavra de Deus nos diz isso. Então, Deus nos orienta através da sua palavra, quando a lemos, estudamos e aplicar no nosso dia a dia. Mas além de dar essa esperança, Deus ajuda a ver o mundo e a fonte de seus problemas através de outro ponto de vista. Deus vai nos fazer, irmãos, enxergar o mundo de uma maneira diferente, de uma maneira que o mundo não enxerga. Esse ponto de vista vem como que nós vamos enxergar as adversidades da vida, os problemas da vida, os conflitos da vida. É através da palavra de Deus. Isso aqui por que eu estou dizendo para os irmãos? Lembro-me de quando eu estava em Codajás, não só em Codajás, aqui também, estudos que eu tenho dado, e às vezes eu passo por aquilo ali que eu tinha dado, e eu fico perguntando, e às vezes eu perguntar, mas por que eu estou passando por isso? Eu me lembro do estudo que eu dei, e quando Deus permite que isso aconteça, é para mostrar a mim se realmente é isso que eu creio. Quando eu estou dizendo para os irmãos, é porque eu já passei por determinadas situações, e posso dizer a vocês o que Deus pode
fazer. O que Deus pode fazer quando nós procuramos fazer a vontade dEle. Quando nós procuramos fazer a vontade dEle. Aí um dia eu estava dando aula no seminário e um aluno olhou para mim assim e disse: pastor, o senhor gosta muito da psicologia, né? Eu disse: eu gosto dela como ferramenta, só isso. Mas não é a psicologia que dirige a minha vida, que me conduz e me diz como eu devo viver. O que me faz olhar para os problemas e enxergá-los de uma maneira diferente que o mundo enxerga, não entrar no desespero, é isso aqui, a Bíblia nos está mostrando. Eu estava ouvindo um vídeo de uma pessoa, estava olhando com a Sueli, e ela estava mostrando uma pessoa lá dizendo que trabalha nos Estados Unidos, e a patroa dela foi diagnosticada com câncer. O pai dela diagnosticado com câncer na cabeça. E sabe qual foi a reação dela? Ela disse: é diferente, a reação do americano é muito diferente da nossa. Emocionalmente ele quase não se abala. E eu olhei para ela assim, ela dizendo: olha, eu fui diagnosticada com câncer, mas ela foi para o trabalho. Ela disse: mas a senhora não está com câncer? Ela disse: sim. É alguma coisa que tem que ser trabalhada, nós vamos trabalhar, nós vamos cuidar do médico. É mais uma coisa e saiu. Ela disse: eu tenho que aprender com eles. Eu lembro-me que no culto fúnebre da irmã Maria Brett, eu vi o pastor Haroldo falando, e claro que ele sentia por dentro, mas emocionalmente ele estava tão tranquilo. Aí alguém disse para mim assim: os americanos são frios. E no final ele disse: a vida continua. Pastor Haroldo, a vida continua? Eu vou entender. A vida continua, porque tem alguém que quando alguém morre, descabela todinhos. Parece que perdeu tudo na vida. Papai e mamãe eram tudo na vida. A emoção vai lá para cima, ele se acaba emocionalmente. Não tem esperança na vida não, filho. Sentir é uma coisa, se entrar em desespero é outra, como se tudo acabou, tudo está perdido. Não, assim não. Mães, lembre-se disso, seu estado emocional pode ser controlado pela palavra de Deus quando você obedecer. E isto acontece por meio da aplicação do Evangelho em todas as áreas de sua vida. E isso vai libertá-la, ou vai te libertar de ira, que destrói e desagradam a Deus. Com a emoção abalada, você se ira, né? Você está irado, se abala, você vai pecar contra Deus, porque vai prejudicar outra pessoa, e a primeira pessoa que você também vai prejudicar é você mesma. E o teu relacionamento com Deus está mostrando que está diferente. E aí você não vai poder quase falar com ninguém. Você vai ofender às vezes as pessoas, porque você acha que as pessoas também têm que te compreender da maneira que você está agindo. Não. Quem quiser me ajudar, pode me ajudar. Mas as pessoas também não tem nada a ver com o meu sofrimento. Se quiserem sentir comigo, eu agradeço muito. Para que vocês não pensem que eu não sinto as emoções, domingo, quando estava aparecendo aquelas homenagens póstumas, né, que eu vi foto de minha mãe, eu olhei ali e me emocionei, mas só que eu segurei a emoção, eu controlo. Eu lembrei das palavras dela. Então, mães, como controlar as suas emoções? É observando o padrão da palavra de Deus, tendo a Bíblia como padrão para você dominar as suas emoções. Lembrando que você em Cristo é vitoriosa. Em Cristo você é vitoriosa e pode vencer as suas emoções. Segundo, criada à imagem de Deus, contaminada após a queda de Adão e Eva. Então veja bem, as nossas emoções, por que nós reagimos assim? Porque elas foram contaminadas pelo pecado após a queda do homem, Adão e Eva. O homem pecou, meu filho, tudo foi contaminado. Lembre-se que você é um ser humano. Você é um ser humano.
Romanos 5,12, olha o que Paulo diz. Vamos rapidamente. Romanos 5,12. O que a Bíblia nos diz aqui? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Então, nós tínhamos uma imagem criada por Deus segundo a sua imagem. O homem foi criado à imagem de Deus, e as emoções também, tudo era perfeito. Mas a partir de que o homem pecou, aí as coisas mudaram. Eu estava ouvindo uma certa vez um exemplo de alguém, estava contando que um homem rico, ele ia passando e tinha um homem no roçado com uma marreta e quebrando a pedra. E dizia, Adão. Ele pegava a marreta e cada marretada que ele dava, ele dizia, Adão, Adão. E aquele homem perguntou dele, por que que você, cada marretada que dá nessa pedra, você grita, Adão? Ele disse, porque se Adão não tivesse pecado, eu não estaria aqui quebrando essa pedra. Está muito bem. Amigo, eu tenho um convite para você. Você vai trabalhar em casa, cuidar do meu sítio, só vigiando, olhando o sítio. Tá bom? Você não vai precisar trabalhar, porque tem gente que faz isso. Você vai ficar olhando o meu sítio. Tá bom. Levou ele, quando chegou na casa dele, e disse, olha, tudo isso aqui está sob sua responsabilidade. Agora, tem uma caixinha ali, você está vendo aquela caixinha? Sim. Não mexa naquela caixinha. Não mexa nela. Tá bom? Tudo ok. O homem foi embora. Primeiro dia ele deu uma olhadinha. Aí no segundo, mas o que que tem ali? Por que que ele disse que eu não posso mexer nela? E aí no outro dia ele disse, será, o que que tem de importante naquela caixinha ali? Eu vou dar só uma olhadinha. Só uma olhada. Aí ele foi lá e pegou a caixinha, ele abriu a caixinha. Quando ele abriu, o passarinho voou. Foi embora. Meu Deus. Era um passarinho, ele não disse o que tinha ali. O passarinho foi embora, ele não podia colocar outro. O homem sabia qual era o passarinho. Fechou a caixa e deixou lá. O patrão chegou. E aí, tá tudo bem? Tá, senhor, tá tudo bem. Foi que houve? Ele disse, é que ele foi dar uma olhadinha lá na caixa, e quando ele abriu a caixa, o passarinho voou. O senhor me perdoe, tá? Porque eu fui culpado. Ele disse, pois é, agora é o seguinte, você volta, vai quebrar pedra, e quando você pegar aquela marreta e der uma marretada naquela pedra, nunca mais diga Adão. Você diz, eu sou culpado pelos meus atos. Você é responsável pelos seus atos. Então, quando Deus fez o homem, Ele fez perfeito. E com a queda do homem, tudo foi modificado, mudado, deixou de ser a imagem de Deus. Então, como era criado, naquele sentido de perfeição. Então, a imagem caída, Paulo diz em Romanos 5,12, ele nos fala dessa maneira, que as emoções, ela vem de dentro de nós, do nosso coração. A emoção, ela vem de dentro, daqui ó, pensamento, vem lá de dentro. Então, quando a Bíblia, ela usa a palavra coração, ela está se referindo ao espírito, a parte imaterial. Lembre-se que o homem foi criado de duas coisas: material, físico, esse aqui, e o imaterial, que nós não enxergamos fisicamente, que é o espírito e a alma. Então as emoções, ela vem daqui ó, daqui de dentro. O coração é a parte íntima da pessoa, que ninguém vê pessoalmente, mas é visto por meio de cada reação nossa. Coração aqui, a Bíblia está falando aqui da mente humana. Ninguém vê a nossa mente, mas nós podemos saber através das nossas reações. E através das nossas reações que nós vamos explicar para todos como estamos emocionalmente.
se Deus está no controle ou é nós que estamos no controle emocionalmente. E a Bíblia nos mostra isso aqui. A Bíblia nos está mostrando algo muito importante. E como nós pecamos, então vocês devem saber o seguinte: que as suas emoções, elas vão reagir, elas reagem negativamente também. Então, quando Adão e Eva pecaram, veio a morte física e espiritual. E essa morte, ela passou para todas as pessoas, depois que Adão pecou. Adão reagiu negativamente, Eva agiu negativamente. Aí vem Caim agindo com seu estado emocional diferente. E veja como é que ele responde para Deus quando Deus conversa com ele. Sou eu, tutor de meu irmão. Ele estava abalado emocionalmente. E também ele estava em estado de ansiedade. Tudo por causa da desobediência. Então lembre-se bem, que você reage às vezes negativamente, lembre-se por causa do pecado que há em você. Mas nós temos a reação de Abel, que foi totalmente diferente da ação de Caim. Abel agiu dentro da vontade de Deus. Emoções controladas, ansiedade controlada, porque ele estava dentro da vontade de Deus. Então no coração está a consciência, o pensamento, o raciocínio, escolhas, emoções, desejos e planejamento. Tudo isso foi afetado com a queda de Adão. Tudo isso aqui está no coração, que é a mente humana. Está falando aqui, ó. Aí tem a tua consciência, tem teu pensamento, tem teu raciocínio, tem teus desejos, as tuas emoções. Eu estava conversando com a Leila, minhas visitas online, né? É visita que eu faço online. E sei que por todos ela é bem-vinda. Onde a Suzana está, disse que lá não pode receber visita, né? Ela está me dizendo. Eu disse, mas eu visito online, aqui minha visita é online e ninguém pode me impedir. Mas ela estava falando alguma coisa lá em relação a Suzana, e ela começou a se emocionar. Era do pensamento, eu disse assim: essa palavra aqui, ela mata mais do que a própria doença. E a pessoa nem está com essa doença, pode não estar com ela, mas você colocou na mente que quando essa palavra vem na sua mente, a condenação chegou, morte, a pessoa vai morrer. Não, filho, você tem que saber que há um tratamento. O pastor Samuel disse-me: pastor, quando eu saí de Manacapuru para Manaus com meu filho, eu pensei comigo, ele não volta mais para casa. Mas o Thaleson está lá na casa dele. Emocionalmente ele estava abalado. Isso mostra o quê? Nós somos seres humanos, mas nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor. Então, tudo isso, planejamento, tudo foi afetado pelo pecado. E sendo isso afetado, nós temos que buscar a solução naquele em quem o pecado jamais pôde afetá-lo. E jamais ele pecou e nunca pecará, nunca falhou. Nós falhamos, mas sabemos que tem alguém que pode nos ajudar. E isso quebrou o relacionamento do crente com Deus. Saiba, minha irmã, no seguinte, você que é mãe também. O pecado quebrou o seu relacionamento com Deus. E foi através de Cristo que ele foi trazer esse relacionamento de novo com Deus. Quando o homem pecou, Deus expulsou o homem do jardim do Éden, colocou um anjo lá na porta, impedindo que o homem entrasse. Mas quando Cristo morreu, ele abriu as portas dos céus para que nós possamos entrar. E essa porta aberta, ela trouxe-nos o quê? Um relacionamento com o Senhor ainda aqui na terra. E os seus pensamentos, mentes, emoções, tudo isso pode estar dentro da vontade do Senhor e você vencer. É só você não se entregar. Me diz o Augusto Cury: seja o gestor das suas emoções.
Eu digo para você o seguinte: seja o gestor das suas emoções com a tua fé e o teu pensamento no Senhor Jesus Cristo. Ele vai conduzindo você, porque Ele é perfeito. Cristo, por meio de sua morte e ressurreição, restaurou o nosso relacionamento com Deus, que começa com outro nascimento. Foi restaurado o nosso relacionamento com Deus, para que mães pudessem também colocar as suas emoções no controle de Deus, orientado pelo Espírito Santo, você vencê-las e não deixar-se ser dominado por elas. Você pode fazer isso. Augusto Cury diz que o cidadão, a pessoa, ela pode fazer isso, ser a gestora das suas emoções. Mas por quê? Aí eu ficava pensando comigo, mas por que o homem faz isso? Porque Deus dá essa condição. E para você, mãe, como crente em Jesus Cristo, uma crente, para você também que é pai, para você, meu irmão, você jovem, para todos, Deus nos deu uma condição para que nós pudéssemos controlar nossas emoções no Senhor Jesus Cristo. E esse começo começou com o novo nascimento, que houve uma transformação no coração, na mente nossa. Nós tínhamos um coração morto no pecado, mas a partir do momento que, quando nós fomos transformados em nova criatura, que Deus nos salvou, Ele tirou aquele coração de pedra e nos deu o que? Um coração de carne, ou seja, um novo coração, novo pensamento, novas atitudes, novas escolhas, novos desejos, novos caminhos para nós trilharmos. E esse coração é um coração de obediência a Deus. Como vamos lidar? Os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, eles adoecem também, sabia? Eles adoecem emocionalmente também. O psicólogo, ele é um ser humano igualmente a outros. Uma vez eu fui ao médico, e a médica aí disseram assim, que ela tinha outra médica no lugar dela, mais ou menos assim. Aí as pessoas começaram a falar, e eu disse, oxe, mas o médico também adoece. O médico adoece. Tinha outra médica no lugar dela, que era uma daquelas médicas, sabe, que a gente não gosta? Quando é só 2, 3 pessoas, mas quando muita gente começa a reclamar, diz assim, essa médica não é boa. E eu já tinha ido uma vez com ela e não gostei dela, não, porque ela só fez, pegou, você não tem nada não, pode ir. Essa médica do SUS, parece assim que ela até, eu ia perguntar dela se ela era médica, como é? Daquela que dá resultado, que faz a perícia. Será que essa médica é isso? Porque você já chega e leva, você tá bom, já vai embora, pode trabalhar. Mas amados, a Bíblia nos mostra algo totalmente diferente. Os psicólogos adoecem, mas tem aquele que não adoece, que é Cristo, que é vitorioso. Eu estava ouvindo a história de uma psicóloga que o marido havia abandonado e ela, emocionalmente, ela adoeceu. E aí você diz, mas é psicóloga. Não, ela é um ser humano. Eu estava olhando um filme baseado em fatos reais, que o psicanalista, olha Lucas, cuidado, viu, porque pode chegar por lá, tá? O psicanalista trabalhando com a pessoa, e ele queria agir conforme estava lá a vontade dele. Ele dizia, não, é assim, você tem que agir assim, dessa maneira. E foi. Chegou num determinado momento, no final, que o camarada estava diante de uma situação terrível, ou ele matava ou morria. Aí ele telefonou lá para o psicanalista dele, o que eu faço agora? Como é que está a tua situação? Ele contou, ele disse, rapaz, isso vai quebrar o que eu estou te dizendo, que eu já te ensinei. Faz conforme a tua vontade,
É, né? Então, ele disse: feri meus princípios, mas por uma boa causa, para salvar uma vida. Mas é da vontade de Deus que cada crente se pareça com Cristo, e isto inclui nas nossas emoções. Está vendo por quê? Que você pode vencer, controlar, se nós, eu e você, mães, todos nós, buscarmos a força no Senhor, nós podemos vencer e se parecer com Cristo. É da vontade dele que nós nos pareçamos com Cristo, e isso inclusive nas nossas emoções. Paulo, ele escreve em Filipenses capítulo 1 versículo 6, rapidamente. Vamos olhar aqui para Filipenses, Filipenses depois de Efésios, tá? Filipenses 1 e 6, e Paulo, ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, essa boa obra, esse trabalho, quem faz em nós é o Espírito Santo. Cristo começou e ele vai defender no último, quando ele nos levar. Mas Paulo está dizendo que há uma obra aqui que ele continua fazendo, se nós deixarmos o Espírito de Deus agir. Outro dia eu estava olhando, observando o negócio de um tratamento que tinha com os animais, que tem gente que sofre mais quando o animal deles morre do que quando é o ser humano. Rapaz, como as coisas estão trocando de valores, não é isso? Você já viu a historinha agora assim? É minha filha, mamãe te ama, filhinha. Isso conversando o quê? Com a cachorrinha, com o animal dele. A mamãe te ama, filho. Eu não sabia se mulher agora virava cadela. Papai te ama, eu não sabia se você era cachorro. Mamãe cadela. Eu estava olhando um vídeo, a mamãe cadela lutando, levando a filhinha cachorra dela para o médico e sofrendo por causa da cachorrinha. E eu fiquei olhando assim. Sempre eu vi um especialista dessa área dizendo que quando alguém diz que o cachorro é seu filho, é porque ele está com algum problema nesse relacionamento humano, filho. Eu nunca olhei e vi dizer nas Sagradas Escrituras que a mãe, uma mulher, se torna cadela. O cachorro é teu animal, ele é da família, mas não é teu filho. Por isso que você desobedece a Deus e você emocionalmente se abala. Mas eu estou mostrando aqui como os valores vão mudando, e esses valores mudados, eles afetam a sua vida, seu estado emocional. Mas se você quer um animal, o pastor Cândido está oferecendo ao floquinho. Olha aí, R$100 para quem adotar o floquinho. Tá lá. Então, essa obra, irmãos, não é o ser humano, sabe? Para que vocês entendam aqui, a Bíblia dando dando a direção para você vencer suas emoções. Olha só, se eu levar isso aqui para o médico veterinário, a Tainara já me condenou a minha ação. Tá aí, né? O cachorrinho lá em casa, quando nós estávamos em Codajás, o bichinho adoeceu. Aí o irmão disse: isso é pira, pastor. Deu um banho nele de óleo queimado.
Aí eu disse, mas eu não tenho. Ele disse, vou lhe arranjar. Me arranjou o óleo queimado. O bicho era bem branquinho. Dei um banho nele de óleo queimado, que ele ficou só com aqueles olhinhos dele assim, sabe o azulzinho do olho dele que ele tinha assim? O resto era preto, de branco ficou preto. Depois de alguns dias eu dei banho nele de novo. Ficou bonzinho, mas Tainara reprovou meu medicamento. E eu dei a indicação para ela, ela disse que não pode. Me reprovou. Irmãos, é engraçado, né? Mas veja bem, o que eu quero colocar para vocês é que a Bíblia nos dá uma condição para nós vencermos a nossa ansiedade, mas nós queremos mudar a maneira que Deus nos colocou, daquilo que nós achamos. E sabe o que o irmão me disse ainda mais? É assim que eu faço com os meus lá em casa. Todo comportamento pecaminoso vem do coração do homem. E isto nos diz que temos emoções pecaminosas, logo a solução é a mudança do coração. É a mudança E só vai haver mudanças, irmãos, quando Deus mudar a sua vida. A mudança tem que vir de dentro, é no coração, é Deus que faz isso. Porque as nossas emoções são pecaminosas. Nós desobedecemos a Deus. Mas Tainara, não vá seguir o meu conselho não, para prejudicar a sua carreira não, tá? Então, quando há mudança no coração, há mudança de comportamento. E essas mudanças aparecerão como resultado de um coração transformado. E essas mudanças vão aparecer. Um coração transformado. Deus transformou sua vida. E também de um coração obediente a quem? A Deus. Obedecer. Só ter conhecimento não basta. É ter o conhecimento e obedecer. E obedecer significa fazer e praticar aquilo que Ele tem nos mandado. Às vezes nós somos desafiados a fazer isso. Estava dizendo, ensinar é fácil, não é? Agora, quando você passa pela situação é mais difícil. Mas a nossa confiança ela vem do Senhor. Então, quando há mudança no coração, há mudanças também de comportamento, de pensamento e de atitudes. E as nossas emoções, nós vamos saber controlá-las. Porque o nosso temor, a nossa confiança está no poder daquele que transforma todas as coisas. E o poder para se obter uma vida transformada não vem de dentro do ser humano, mas sim de Cristo. O poder para ter uma vida transformada, irmão, não vem de dentro do ser humano, vem de Cristo, porque é Cristo quem transforma nossas vidas. É Cristo quem transforma a vida do pecador. É Cristo quem dá a salvação, quem dá a vida eterna. É Ele. Essa transformação não vem do ser humano. Hoje eu estava pensando, de madrugada estava pensando comigo um bocado de coisas. Disse, se Deus tivesse me dado um poder, um pouco mais, um poder assim, como eu poderia mudar a mentalidade de muitos, inclusive a minha, e mudar a situação do povo de Deus, principalmente daqueles que estão no leito das enfermidades. Como nós poderíamos mudar? O fruto começa a aparecer a partir da nossa total dependência de Deus. João 15,4 ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então esse fruto vai aparecer, o controle emocional nosso, tudo isso, e isso mostra que é fruto do Espírito, é de uma nova criatura e de alguém que está na total dependência de Deus, sabendo que você não pode fazer nada se Deus não estiver contigo, porque é para a glória de Deus, para glorificar o nome dele. É por isso que Deus está colocando isso, irmãos, mostrando que nós somos seres humanos, falíveis, mas nós temos um Deus maravilhoso que pode nos ajudar. Então fazer a vontade dele é o nosso exemplo maior, que somos servos de Deus.
Cristo sempre procurou fazer a vontade do Pai. João 8:28. Ele sempre procurou fazer a vontade do Pai. E o que Ele quer de cada um de nós? De você que é mãe, faça a vontade de Deus. Faça a vontade dEle, e o Senhor vai te abençoar. Assim também, mães devem ter o desejo no coração em fazer a vontade de Cristo. Faça a vontade de Cristo como Ele também fez a vontade do Pai. E Cristo é o nosso exemplo. É submeter-se à vontade dEle. Quando nós nos submetemos à vontade dEle, então Cristo é visto em nós. Cristo vai ser visto na sua vida, mãe. Então as suas emoções, elas serão controladas e vistas como boa para ajudar outras pessoas. Você vai ter condições de ajudar você mesma, e você vai ter condições de ajudar outras pessoas, aconselhando outras pessoas. Uma certa vez eu fui conversar com um pastor. Não sei se foi duro demais com ele, mas eu acho que não, eu creio que não. Eu cheguei lá, aquele homem de Deus estava num sofrimento, eu queria que você visse o sofrimento dele. E ele olhou para mim assim e contou a história dele. Aquilo me doeu aqui dentro. Mas, como pastor, ele deve estar preparado. Ele é aquele que olha diferente para ajudar. E eu perguntei apenas dele o seguinte: meu amado irmão, se fosse uma pessoa que um membro de sua igreja estivesse nessa condição, qual seria o conselho que você daria a ele? Aí depois, é claro que eu fui ajudando ele pela palavra de Deus e fortalecendo ele. Mas essa pergunta eu fiz porque às vezes eu faço para mim mesmo. Se fosse um irmão da igreja que estivesse na situação que você está, qual seria o conselho que você daria a ele? É assim, na conversa que eu tenho comigo mesmo. Então, minha irmã, você vai ter condição de ajudar você mesma, ajudar a tua família, ajudar os teus filhos, o teu esposo, aqueles que estão ao teu redor e os teus familiares. Você será um exemplo de pessoa no meio deles. Por quê? Porque Cristo está no centro da tua vida e emocionalmente você está fortalecida pela presença do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Querido Pai, a Tua palavra foi transmitida nessa manhã. Nós te agradecemos porque temos um Deus maravilhoso que cuida de nós. Pai, Tu conheces cada mãe dessa igreja, e eu peço que o Senhor venha ajudá-las, Pai. O coração, muitas das vezes, quer desfalecer, mas a força vem de Ti. Concede-as, ó Deus, o ânimo, força, coragem, para que elas possam permanecer firmes na Tua palavra, confiando de que no Senhor todo o trabalho, toda a luta não é em vão, e a força vem de Ti e não vem do homem. Assim ser com cada uma delas, dando-lhe, ó Deus, coragem e ajudando-as a entender que elas devem estar com o olhar focado em Ti. E quando nós estamos com o olhar focado em Ti, então somos vitoriosos. Passamos, ó Deus, por cima das adversidades, pelo Teu poder, graça e misericórdia. Abençoa todos que estão nessa manhã aqui presencialmente, e todos aqueles que estão nos acompanhando através dessa live. Que o Senhor venha abençoar e ajudá-los, Pai, a controlar seu estado emocional, e que confiem em Ti, e saibam, Pai, que é um Deus maravilhoso que cuida dos seus filhos e não desampara. Abençoa a Leila que está com a Suzana, fortalece a Tua serva. Abençoa também a Suzana, Pai, naquele hospital, repreende outras enfermidades. Querido Pai, Tu sabes de todas as coisas, Tu és o médico dos médicos. E assim como o Senhor mostrou ao médico o que precisava fazer e aquela enfermidade, assim também nós pedimos, segundo a Tua vontade, que o Senhor venha repreender para a glória e honra do Senhor. Que em breve
Suzana possa estar conosco trabalhando e contando, Pai, as bênçãos do Senhor em sua vida. Deus querido, abençoa a tua igreja, que nesses momentos difíceis que passamos, o Senhor tem nos unidos e possamos a cada dia ajudar um ao outro como família do Senhor. Abençoa também o Thalisson, pastor Samuel, sua esposa, irmã Francisca. Dirige as suas vidas, Pai, fortalece eles. Dá saúde também do teu servo. Pedimos a tua graça sobre nossas vidas. Nos ajuda a confiar em ti, porque somos falíveis, Pai, somos seres humanos. E que a cada dia possamos entender que sem ti nada podemos fazer e nada somos. E dependemos de ti, Senhor. Dependemos do teu Espírito para nos orientar, nos conduzir. Querido Pai, abençoa a tua igreja, abençoa essa igreja. Assim como o Senhor nos trouxe em paz, leva-nos em paz, para a glória e honra do teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus, teu amado Filho, de hoje para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus seja com todos.